Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, componente de matemática EJA segunda fase. Aqui com vocês o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda de conteúdo para a nossa aula de hoje. A aula de número 44 traz como objeto de conhecimento coeficiente angular e linear. Detalhamento: determinar o coeficiente angular e linear da equação reduzida da reta. Muito bem? Vamos à nossa aula. Muito bem, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Então, como sempre, como é de praxe, nós fazemos a nossa definição do nosso conteúdo, certo? Então, nós temos aqui coeficiente angular e linear. Em uma reta y igual a mx mais n, a constante m é o nosso coeficiente angular e a constante n é o nosso coeficiente linear. Então, o que nós temos aqui, Essa daqui é a expressão genérica da nossa reta, certo? Alguns autores, chamam essa reta aqui, de y igual a x mais b também. Existem outros, que usam f de x para determinar a função. No entanto, a estrutura algébrica da reta é a mesma, tá? Só muda aí o formato dos parâmetros. Então, nós temos y aqui igual a mx mais n. No caso aqui em específico, porque nós estamos estudando, geometria analítica. Por isso que ela é escrita dessa forma aqui. Se nós estivéssemos estudando polinômios de função, função em específico, nós teríamos isso daqui, f de x igual a x mais b, certo? Se nós estivéssemos trabalhando com polinômios do primeiro grau, nós teríamos o quê? P de x igual a ax mais b. Então, para não confundir uma coisa com outra, quando nós estamos trabalhando com geometria analítica, a reta ela é representada dessa fórmula, onde m e n são números reais, ou seja, são números que pertencem ao conjunto dos números reais, representado aí pela nossa letra R. Muito bem. Enquanto o coeficiente angular indica a inclinação da reta, o coeficiente linear expressa a coordenada vertical em que a reta cruza o eixo do y. Então, nós temos aqui o nosso gráfico, onde está representada aqui a expressão genérica da nossa equação reduzida aqui da reta y igual a m nx, E esse m aqui é o nosso coeficiente linear, Que é o número que representa aqui o valor desse ângulo, que é a inclinação da reta no sentido anti-horário, Esse ângulo aqui, nesse sentido. Aí nós temos aqui um ponto A qualquer, de coeficientes 2 e 2, e o coeficiente B, o ponto B de coeficientes menos 3 e 2. Aí, enquanto M indica a inclinação da reta, o N indica o ponto em que essa reta está interceptando aqui o eixo de quem? O eixo do x. Então, são esses dois valores que compõem aqui a nossa equação reduzida da reta, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular de uma reta, utiliza-se a seguinte forma. Quem é m? M vai ser a tangente do ângulo alfa, certo? Sendo m um número real e alfa um ângulo de inclinação da reta. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos isso daqui. Por que é a tangente? Se nós observarmos aqui, certo? Nós vamos ter aqui nosso eixo de x. A gente vai observar que nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, quem que é a tangente? Se nós estamos chamando esse ângulo aqui de alfa, certo? Quem é a tangente?
a tangente nada mais é do que a razão entre o cateto oposto ao ângulo, ou seja, seria esse valor aqui, né? Dividido pelo, né, a tangente de alfa seria isso daqui, né? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Muito bem. Sendo m, né, um número real e o alfa o ângulo, né, da inclinação da reta. Então vamos ver aqui alguns casos relacionados à nossa inclinação. Existem aí 4 possíveis casos envolvendo o coeficiente angular de uma reta. São eles, né? O nosso primeiro caso. Quando o ângulo alfa é igual a zero. Então nós vamos ter m igual a tangente de zero. Mas tangente de zero é zero. Por quê? Isso ocorre quando a nossa equação, a nossa reta, ela é uma constante paralela ao eixo do x, ó. A nossa reta está passando aqui, ó. Essa é a nossa reta aqui, certo? Observem que a distância que ela se encontra do eixo de x é sempre a mesma. Então, ó, se a distância é a mesma ao longo de toda a nossa reta, logo, essa reta aqui, ó, ela não possui inclinação. Se ela não possui inclinação, então o seu coeficiente angular é igual a zero, né? Porque tangente de zero é zero. A próxima situação, olha só. Segundo caso, quando o ângulo alfa é agudo, ou seja, é menor que 90. Nesse caso, né, o coeficiente angular vai ser igual a tangente de alfa maior que zero. E no caso, menor que 90. Né? Observem que a gente sempre conta aqui o nosso ângulo, certo? No sentido anti-horário, certo? Então essa inclinação aqui vale quanto? 63 graus. Né? É a tangente, no caso aí, de alfa. Né? M vai ser igual a tangente de alfa. Né? Nós temos o valor de M. Quem é a tangente de 63? Né? 63. Vai ser um valor aqui, com certeza, aproximado de 2. Então, esse é o nosso segundo caso. O terceiro caso é quando o ângulo alfa é um ângulo reto. Ou seja, é um ângulo de 90 graus. Nesse caso, não é possível calcular o coeficiente angular, porque não existe tangente de 90. Por que não existe tangente de 90? Porque no caso aqui, pessoal, nós teríamos aqui que admitir um absurdo, né, que seria aí uma divisão por zero. Porque estão lembrados da definição de tangente? Quem é a tangente de um ângulo aqui? Não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Né? Nós não temos aqui, né, um cateto oposto nem um cateto adjacente, porque não está sendo formado nenhum triângulo. Ó. Não existe inclinação da reta. Ela não está inclinada nem para a direita, nem para a esquerda, certo? Então, como não existe inclinação, não vai existir catetos. Nós teríamos zero sobre zero, que daria uma indeterminação. Por isso que não existe, certo, esse coeficiente angular. Muito bem. O quarto caso. O quarto caso ocorre quando o ângulo alfa é obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 e, né, está aqui, ó, ela está inclinada aqui para a esquerda e a gente vai ter essa situação aqui, né? Ó, o ângulo vai aqui, ó, tudinho, ó, que é no sentido anti-horário, tá? Então observe a diferença dessa situação em que o ângulo é maior que 90, certo? E quando ele é menor que 90, que é esse caso aqui, tá? Olha só. Quando ele é menor que 90, observe que a inclinação da reta é para a direita, ó. E o ângulo vai ser menor que 90 graus. Agora, quando a reta está inclinada para a esquerda, olha só. Vai aqui, né? Até aqui. Isso ocorre quando o nosso ângulo é maior que 90. Certo? Tá aqui, ó.
coeficiente angular, né, vai ser igual a tangente, que vai ser menor que zero. Vai ser menor que zero, olha só, coeficiente negativo. Por quê? Vai estar aqui no terceiro quadrante. Então, vou ter aqui alfa, né, 297. Pois bem, então, podemos observar aí, certo? As 4 condições, né, de valores que podem ocorrer em relação ao nosso coeficiente angular. O primeiro ali é quando nós temos uma reta paralela ao eixo do x. Nesse caso, não existe inclinação, certo? Então, nesse caso, o coeficiente angular vai ser igual a zero. Segundo caso, quando nós temos uma reta inclinada para a direita, isso significa que o nosso ângulo ele vai ser menor que 90 graus. E o nosso coeficiente angular vai ser um número real positivo. Por outro lado, temos quando a nossa reta é paralela ao eixo de y. Quando isso ocorre, né, a reta não possui inclinação. Então não tem como calcular a tangente, porque nós teremos, já que não tem inclinação, não vai haver catetos para formar o triângulo. Aí nós teríamos uma divisão de 0 por 0. Como isso não pode ocorrer, não vai existir então um coeficiente linear, um coeficiente angular, porque não existe tangente de 90. E o quarto e último caso é quando a nossa inclinação, né, a inclinação da nossa reta está para a esquerda. Isso ocorre quando o ângulo é maior que 90 graus, correto? Nesse caso, o coeficiente angular será um número negativo, beleza? Me acompanhe na cartela. Então, como é que nós calculamos esse coeficiente angular? Com base, né, no conhecimento de 2 pontos, porque sabemos que se nós temos 2 pontos, eles vão determinar o quê? Uma reta. Basta ter 2 pontos, né? É o suficiente para que eu possa determinar uma reta. Então, como essa reta está inserida em um plano cartesiano, certo? Vamos colocar aqui os eixos das abscissas e das ordenadas. Então, como ela pertence ao plano, nós vamos ter aí um ângulo. Se existe um ângulo, né, nós vamos ter como calcular esse cidadão aqui, né? Para calcular o coeficiente angular m de uma reta a partir de 2 pontos, devemos dividir a variação entre os eixos x e y. De forma genérica, vamos ter o seguinte. Nós vamos ter, quem vai ser o nosso coeficiente angular? Estão lembrados que eu falei lá do plano cartesiano, que ele vai ter aqui uma inclinação aqui quando nós tivermos uma reta aqui, aí nós vamos ter aqui, ó, esses valores, né? Vamos supor aqui o ponto está aqui, né? Aí nós vamos ter aqui o valor aqui. Então, ó, aqui nós teremos uma projeção que vai me dar um valor x, né? E aqui vai dar, vamos supor aqui um valor de A, de B, e aqui um valor de A, e aqui seria XA. Então, nós teríamos aqui um valor de Y, que vamos chamar de YB, e um valor de Y aqui, que seria YA. Então, observe que isso daqui seria o quê? Cateto oposto ao nosso ângulo, dividido pelo nosso cateto adjacente. É o que está acontecendo aqui, é a variação, pessoal. Ó, YB menos YA, dividido por XB menos XA. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que a tangente do nosso ângulo alfa, que também pode ser representado da seguinte forma: m igual a variação de y sobre a variação de x. Eu sei que está meio fugaz essa definição aqui, genérica, mas vamos nos familiarizar com essa expressão. Olha só, vamos partir aqui para a resolução propriamente dita. O nosso primeiro exemplo, né, vem da UNDESC, né, de 2008, diz o seguinte: a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A de coordenadas 1 e 5 e B de coordenadas 4 e 14 é... Aí temos as nossas 5 alternativas. Letra A, 4, B, menos 5, C, 3, D, 2 e E, 5. Muito bem. Então, ó, nós temos os 2 pontos aqui, né? O ponto A de coordenadas 1, 5
e o ponto B de coordenadas 4 e 14. Estão lembrados lá, né? Aqui é o quê? As coordenadas do ponto A, então eu tenho XA, YA, e aqui eu tenho as coordenadas do ponto B, ou seja, XB, YB. Quem é o M? O M não é a variação de cateto oposto, né, pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? São as coordenadas de Y. Então eu vou ter YB menos YA dividido por XB menos XA. Ou seja, vamos ter isso daqui, né? Quem é YB? YB é 14. Menos YA. Quem é YA? É 5. Isso dividido por XB. Quem é XB? XB é 4. Menos o nosso XA. Quem é o nosso XA? Igual a 1. Sendo assim, quem é o nosso M? M vai ser igual a 14 menos 15, 9. Dividido por 4 menos 1, 3. Então, o nosso coeficiente angular é igual a 3. Beleza. Então, ó, nós já temos o coeficiente de M. Estão lembrados que Y é igual a mx mais n? E que M e N são números reais? Ora, eu já tenho o M, né? Aí, como é que nós vamos fazer para calcular o N? Me acompanha aqui. Na sequência, nós temos o desenvolvimento que nos permitiu calcular o coeficiente angular. Ó. M igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, temos 14 menos 5, está aqui. Em seguida, temos 4 menos 1, está aqui. 14 menos 5, 9. 4 menos 1, 3. 9 dividido por 3, 3. Maravilha. Então, já temos o M. Pessoal, para encontrar o N, a gente pode pensar da seguinte forma. A forma genérica da equação reduzida da reta é essa daqui, ó, mx mais n. Para encontrar o n, que é o que está faltando, eu posso pensar da seguinte forma. Ou eu uso o ponto A para calcular o n, ou eu posso usar o ponto B também, que vai me permitir encontrar o valor de M da mesma forma. O que eu só tenho que ter o cuidado é o seguinte, se eu usar o ponto A para encontrar o valor de N, eu tenho que usar as coordenadas XA e YA. Se eu for utilizar o ponto B para encontrar o N, eu tenho que usar as coordenadas, né, YB, XB e YB. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona. Olha só. Vamos usar primeiramente, para encontrar o N, o ponto A. No ponto A, nós temos o seguinte. Sabemos que isso daqui é XA, YA. Muito bem. Então, eu vou ter aqui. Já que eu vou trabalhar com o ponto A, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, né, os valores de Y e X na nossa equação reduzida da reta escrita na forma genérica. Pois bem, no ponto A, quanto é que vale o Y? O Y vale quanto? 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. Beleza. O M. O M, pessoal, nós já calculamos, ó, que é o coeficiente angular. Ele vale quanto? 3. Aí eu vou ter 3 vezes o x. Só que no ponto A, quanto é que vale o x? O x vale 1. Então, está aqui ele. Aí vai sobrar justamente quem? O n, que é o termo, né, que está faltando para nós determinarmos aí quem é a nossa equação reduzida da reta. Pessoal, isso daqui é fácil, até eu sei fazer. É uma equação do primeiro grau. Olha só como é que vai ficar isso aqui. Eu vou ter 5 igual a 3 mais n. Eu vou só inverter a posição dos membros aqui para ficar mais fácil de visualizar. Se eu tenho 5 igual a 3 mais n, eu posso dizer que n mais 3
é igual a 5. É só uma questão de posicionamento. Ou seja, n vai ser igual a 5. O 3, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Logo, n vai ser igual a 2. Beleza. Eu já tenho aqui, já tenho a fórmula reduzida da reta. Eu já sei qual é. Vou até colocar de verde aqui, ó. Y é igual a m, que nós já calculamos, que é 3, x mais o nosso n. Quanto é que é o nosso n? 2. Essa é a nossa equação reduzida da reta. Mas, professor, me diz uma coisa aqui. Só para esclarecer tudo, para não ficar dúvida nenhuma. O senhor utilizou o ponto A. Se tivéssemos utilizado o ponto B, daria o mesmo resultado? Necessariamente sim. Se não der o mesmo resultado, é porque alguma coisa está errada. A beleza da matemática é essa. Se serviu para um, tem que servir para todo mundo. É a disciplina, o componente mais democrático que existe dentro da vida acadêmica de vocês. Então, como é que vai ficar? Vamos voltar aqui para a nossa forma genérica da nossa equação reduzida. Muito bem. Só que dessa vez vamos usar o ponto B. Voltando aqui, quem é o ponto B? O ponto B aqui é formado pelos pares, né, pelo par ordenado 4 e 14. Então, ó, lembrando, o y é 14 e o x é 4. Então, aonde tem y, vai sair e vai entrar quem? O 14. O m, esse m aqui, nós já calculamos. Quanto é que ele vale? Ele vale 3. Então, vamos colocar o 3 aqui. Vezes x. No ponto B, qual é o valor do x? O valor do x é 4. Então, sai o x, entra o 4. Mais quem? Mais n. Correto? Bem, recaímos novamente numa equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos ter o quê? 14 igual a 3 vezes 4, 12, mais n. Então, vamos fazer aquela jogada lá. Vamos inverter os membros aqui para que fique mais fácil de ser visualizado. Então, nós vamos ter 14 igual a 12 mais n, né? Se eu tenho 14 igual a 12 mais n, eu posso dizer o quê? Que 12 mais n é igual a 14. Sendo assim, n vai ser igual a 14 e o 12, que é positivo, vai para o segundo membro negativo. Então, n vai ser igual a quanto? 14 menos 12, 2. E voltamos, né, a ter aqui a nossa equação reduzida da reta, né? Lembrando que, como ela tem essa forma generalizada aqui, y será igual a m, que nós já sabemos que é 3, certo? Mais, vezes x, mais n. Quanto é que é o n que nós calculamos aqui? 2. Observem que o mesmo valor que nós encontramos ao utilizarmos o ponto B foi o valor que encontramos quando nós utilizamos o ponto A. Podem observar que a equação é a mesma, ó. Vou botar aqui, ó. Y igual a 3x mais 2 e y igual a 3x mais 2. Até aí tudo bem, uma maravilha. Porém, o que o problema está dizendo? Ó, foi calculado, né? Aqui foi utilizado o ponto A no exemplo, né? Para calcular o coeficiente linear, vamos utilizar um dos dois pontos dados e substituir na forma genérica da equação reduzida da reta, já que temos conhecimento do coeficiente linear m, que é igual a 3. É o mesmo procedimento. Nesse caso aqui da cartela, nós trabalhamos apenas com o ponto A. Porém, na cartela anterior, nós trabalhamos tanto com o ponto A como com o ponto B. O valor de n que foi calculado está aqui, ó, 2. É o mesmo valor. Em seguida, né, nós temos a nossa equação reduzida da reta, y igual a 3x mais 2. Porém, a questão diz o seguinte, para que a gente somasse os coeficientes angulares e lineares. Ora, o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 2. Ou seja, 3 mais 2 igual a 5, o que nos remete a
responder como alternativa correta, a nossa alternativa é. Muito bem, agora que concluímos o resultado, né, a resolução do nosso exemplo 1, vamos para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo 2, que é daqui do Centro de Mídias, do ano de 2024. Diz o seguinte: a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A de coordenadas -3, -1 e B de coordenadas -1 e 3 é. Aí temos as nossas alternativas, né? Letra A, 5x mais 2. Letra B, y igual a -2x menos 5. Letra C, y igual a -2x mais 5. Letra D, y igual a 2x mais 5. E letra E igual a letra E igual, y é igual a 2x menos 5. Pois bem, nós temos esses dois pontos, pessoal. Certo? Aí, vamos lá. Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo será calcular o valor de quem, gente? O M. Quem é o M? O M é a variação de y, que é yb menos ya, dividido pela variação de x, que é xb menos xa. Agora que nós sabemos, né, quem é xb? Xb é 3, tá aqui. Menos, yb, que é 3, né? Menos ya, quem é ya? Menos 1, ó. Menos 1. Então, tem dois sinais aqui. Um é da fórmula, o outro é da coordenada. Isso sobre ya, que é menos 1, yb, perdão, que é menos 1, menos ya, que é menos 3. Então, abre parênteses, menos 3. Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ter 3, inverte o sinal, vai ficar positivo 1. Aqui vai ser menos 1, inverte o sinal aqui, vai ser mais 3. Aí nós teríamos 4 sobre 2, isso daqui vai ser igual a 2. Olha só, nós já temos conhecimento do coeficiente angular, que é 2. Não é verdade? Se o coeficiente angular é 2, certo? Só pode ser quem? A alternativa D, a alternativa E. Essas alternativas aqui, ó, caem fora já. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o coeficiente linear é 2. Não pode ser menos 2, muito menos 5. Certo? Muito bem. Aí, ó, o cálculo aqui bonitinho feito, ó, calculando o coeficiente linear, né? 3, né? Menos 1, menos 3, teríamos m igual a 3 mais 1, dividido por menos 1 mais 3, ou seja, m será igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Aí nós vimos lá nas alternativas que já descartamos a alternativa A, B e C. Só restou para a gente saber quem é verdadeira, D ou E. É o que a gente vai tirar limpo agora, tá ligado? Vamos lá. Quem é o nosso coeficiente angular? Nosso coeficiente angular já foi dado. Nós temos que é o 2. Agora vamos calcular quem? O linear. Nesse caso aqui, ó, foi trabalhado quem? O ponto B. Quem é o ponto B? Coordenadas menos 1 e 3. Pessoal, é o mesmo esquema, né? Daria certo se eu utilizasse o ponto A? Perfeitamente. Isso fica a critério de quem está desenvolvendo, tá? Não existe nenhuma lei que determine, né, que você seja obrigado a só utilizar o ponto A ou só o ponto B. Isso daí fica a critério de quem está resolvendo. Pois bem, no ponto B, o x vale menos 1 e o y vale 3. Vamos substituir aqui na nossa, né, forma genérica da nossa equação reduzida. Então, sai o y, entra o 3, está aqui. Sai o x aqui, entra quem? O menos 1. 3 vai ser igual, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais n. Então, quem vai ser n? O n vai ser igual, esse 2 vai para lá o quê? Positivo. Então, n vai ser igual a 3 mais 2. Logo, n vai ser igual a quanto? 5. Substituindo aqui na nossa expressão da equação reduzida da reta, o nosso m lá, que nós já calculamos, que é 2, x, certo? Mais o n. Mas quanto é que vale o n? O n vale 5. Ou seja, qual é a nossa equação reduzida da reta? Essa daqui, y igual
a 2x mais 5, ou seja, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Fica muito simples, né, de desenvolver a questão quando a gente começa a ter afinidade com o conteúdo. Muito bem? Queridos alunos, essa foi a nossa aula.